Faz algumas semanas que saiu o último capítulo de Boku no Hero, assim encerrando 10 anos da história. E bem, o último capítulo, sei lá, não agradou muita gente, já que desde o começo da história sempre foi prometido pra gente que ia mostrar a história de como o Deku se tornou o maior herói. Só que aconteceu no final foi que o Deku virou um professor sem poderes e sem namorada. Basicamente um CLT padrão. E bem, isso incomodou muita gente. Eu particularmente sou fã da obra, porém eu taquei o foda-se, mas admito que foi um final ruim. Boku no Hero ultimamente já estava bem ofuscado, já que devido a alguns erros que vinham acontecendo durante o anime e o mangá, já que aquela guerra que estava acontecendo estava muito extensa, acabou que o anime começou a ficar sendo esquecido, principalmente depois da quinta temporada, já que outros animes como Chainsaw Man, Demon Slayer e Jujutsu Kaisen eram os favoritinhos da galera. Mas bem, já teve uma época que Boku no Hero era queridinho da galera, e bom, eu chamo essa época a época de ouro de Boku no Hero, e sim, eu vivenciei essa época. E nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês como era a época em que Boku no Hero era simplesmente o shonen da época. Era simplesmente o Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, que todo mundo ficava ansioso quando ia sair temporada nova. Eu espero que você deixe seu like, deixe a sua inscrição, ative o sino para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Se quiser, vire membro, vai ter seus benefícios. E se estiver estranhando a minha voz, desculpa, é porque eu tô me recuperando de uma gripe. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. O ano era 2014 e saiu o primeiro volume de Boku no Hero, porém Boku no Hero só foi receber anime em 2016. E bem, Boku no Hero foi meio que um pequeno flop quando lançou, já que muita gente não deu bola pra eles, todos achavam que seria mais um anime ali de heróis, bem genérico. Porém Boku no Hero tinha um diferencial, simplesmente contava a história de um protagonista que tinha que se adaptar aos seus poderes e cada vez que ele usava o seu poder, ele se quebrava. E o que foi um pouco ali que uma ironia, já que no ano seguinte, 2015, tinha estreado One Punch Man, que era simplesmente um anime onde o protagonista, que era um herói, destruía todo mundo com um soco. E no ano seguinte, chega um protagonista que simplesmente não consegue controlar o seu poder e se quebra quando usa. Foi bem engraçado isso. Porém, Boku no Hero não teve tanta atenção, as pessoas não olharam tanto assim pra ele. Eu inclusive fui uma dessas pessoas. Quando eu vi um amigo falando sobre esse anime, eu não dei muita bola, também achei que só seria mais um anime genérico. Porém, em janeiro de 2017, quando eu fui passar as férias na casa de um primo, eu lembrei desse anime e deu vontade de assistir. E bem, a primeira temporada de Boku no Hero é explicada porque não fez muito sucesso. Porque, cara, ela é muito chata. Boku no Hero tem até um primeiro episódio legal, já que no final do episódio o All Might fala que o Deku ele pode se tornar um herói. Mas, cara, o decorrer da temporada é muito chata, porque é mais aquela coisa ali do Deku ficar treinando, ficar ali conhecendo a galera e, enfim, aquela coisinha chata. De fato, a primeira temporada ela só fica de fato boa quando tem a invasão dos vilões, onde de fato ali tem uma luta de verdade e principalmente a luta do All Might contra o Nomu. Onde foi que a primeira temporada ficou conhecida, foi justamente por causa dessa luta, porque se caso não tivesse essa luta, provavelmente o anime tinha ficado ofuscado. Mas até aí tudo bem. Mas quando foi no ano de 2017, foi estreado a segunda temporada de Boku no Hero, se eu não me engano, no mês de julho. E foi de fato essa temporada que colocou Boku no Hero nos trilhos, onde ele seria o grande shonen da galera no momento. A segunda temporada trazia dois arcos, sendo o primeiro o de torneio da turma do primeiro ano, e o segundo arco sendo do assassino de heróis. O primeiro arco pode parecer aquele torneio ali básicozão, vai ser o torneio ali para os personagens se enfrentar sem ter risco de morte. Não, não é só isso. Esse arco é interessante porque ele traz muitas questões dos próprios alunos que estão participando ali daquele torneio. Como por exemplo o protagonista Midoriya, onde ele tem que aprender a usar o poder dele com inteligência, já que toda vez que ele usa, ele vai se quebrando. Também tem o fato do Todoroki com todo o problema que ele tem com seu pai. Tem o fato do Shinzo que tem um poder que pode ser usado muito por mal, porém ele quer mostrar para as pessoas que mesmo seu poder sendo meio sus, ele pode usar para fazer o bem. Tem toda a questão da Uraraka com a questão financeira da família dela. Enfim, tem essas questões que é bastante interessante nesse arco, porém tem outros personagens lá que só estão para encher linguiça. A primeira luta que temos, que é importante citar, é a luta do Midoriya contra o Shinzo, onde simplesmente o Shinzo tem um poder que ele pode simplesmente dar uma ordem para uma pessoa, se essa pessoa responder a pergunta dele, e o Midoriya acaba caindo nessa armadilha. Porém, de alguma forma, do roteiro que eu posso dizer, né, o Midoriya acaba conseguindo sair desse feitiço, vamos dizer assim, e acaba derrotando esse personagem. Porém, essa luta é interessante porque fala sobre a situação do Shinzo, já que muitas pessoas falavam pra ele que esse poder poderia ser usado por mal, já que controlar as pessoas é uma coisa ali que, bem, você sabe o que você pode fazer com esse poder. Porém, o Shinzo, como uma pessoa de grande coração, queria usar esse poder para fazer o bem e queria se tornar um herói. Porém, né, quem acaba ganhando essa luta é o Midoriya. A outra luta também que vale destacar, que é uma das lutas que eu acho muito interessante e uma das mais legais,
é a luta do Bakugou contra o Uraraka, porque bem, essa luta aqui, pra quem já acompanha meu canal vai entender minha referência. Ela é muito aquela luta bem estilo Rengoku versus Akaza. Você sabe que a Uraraka vai perder, mas você tem a esperança que ela pode ganhar e o roteiro ali da luta vai indicando que ela tem a chance de ganhar, só que no final ela acaba perdendo. Cara, é muito interessante essa luta, como a Uraraka usa o cenário a favor dela para tentar derrotar o Bakugou, porém o Bakugou, né, vai lá e acaba derrotando ela. Porém, eu acho essa luta interessante porque ela mostra ali que nem tudo é roteiro. De fato, rapaziada, o Bakugou era muito mais forte que a Uraraka e de fato ele iria ganhar essa luta. Então foi muito realista ali da parte do autor fazer o Bakugou ganhar essa luta. E bom, e essa luta é meio assim, pode ser que incomode algumas pessoas, porque é de fato o Bakugou ali massacrando a Uraraka, né? Mas é um anime, rapaziada, isso aí se fosse na vida real não ia acontecer. Mas a melhor luta mesmo que se destaca nesse arco é a luta do Midoriya contra o Todoroki, onde o Midoriya estava se matando para usar cada dedo dele ali com sabedoria, já que cada vez que ele usava aquela rajada de vento, logo no começo do anime, ele quebrava um dedo, e o Todoroki simplesmente só estava usando metade do seu poder, já que metade do seu poder é fogo e a outra é gelo. Porém, como ele tem uma grande rixa com seu pai, por conta de tudo que seu pai fez no passado, ele não queria usar seu lado de fogo. Porém, o Midoriya acaba falando pro Todoroki que todo mundo que estava naquele torneio estava dando o seu máximo e se esforçando, enquanto seria muito desrespeito da parte do Todoroki tá usando só metade do seu poder. E nisso o Todoroki acaba lembrando do seu passado e acaba lembrando da mãe dele, onde o Midoriya fala que o poder é dele e não do pai dele, e ele tem todo o direito de usar. E nisso o Todoroki acaba despertando seu lado de fogo, e assim tem aquele final de luta épico do Todoroki usando o gelo e o fogo contra o Midoriya, e o Midoriya usando o braço dele todo, que já estava todo ferrado, contra esse poder. Cara, simplesmente uma das melhores cenas da segunda temporada. Mas quem acaba perdendo essa luta é simplesmente o Midoriya. Sim, é muito interessante ver que o protagonista no arco de torneio ele perde. E isso na época, rapaziada, foi uma coisa bem impactante, já que na época de 2017 era muito aquela coisa de sempre ganhar com o poder do protagonismo. E em Boku no Hero isso não aconteceu, que foi um ponto muito positivo na época. E muitos raparam a luta que teria do Todoroki contra o Bakugou, que bem, não foi uma das melhores lutas, já que o Todoroki estava fazendo corpo mole e acabou que o Bakugou ganhou essa luta. Porém, a gente até entende o lado do Todoroki, ele não estava bem emocionalmente, e por isso que o Bakugou ganhou. Mas essa primeira parte da segunda temporada, cara, é simplesmente cinema. Ela é muito boa. Com a primeira parte da temporada sendo muito boa, os caras simplesmente lançam uma predada pra gente, que é com o arco do Sten, que era simplesmente um vilão que matava heróis. Mas ele não matava heróis porque os heróis eram pessoas que eram contra os vilões, mas sim porque os heróis eles não ligavam para as pessoas e só queriam saber de fama e dinheiro. É muito interessante ver que tem um vilão que não é mal por ser mal. Embora o Sten tenha os seus ideais distorcidos, ele tinha meio que uma certa razão, já que muitos heróis não ligavam muito para as pessoas, muitos deles só queriam ganhar dinheiro e ser famosos. Um dos exemplos desse tipo de gente era simplesmente o Mineta, já que o Mineta afirma na obra que só queria se tornar herói para poder pegar a mulher. Simplesmente isso prova que a ideologia do Sten estava um pouco certa, já que tinha heróis que pensavam da mesma forma. E bom, é interessante saber que ele falava que só queria ser derrotado por All Might. Ele chega até a ser recrutado pelos vilões lá, só que ele não quer ficar junto com eles, já que ele fala que os ideais dele não tem nada a ver com o vilão. E de fato ele só queria fazer os heróis serem heróis de verdade, mesmo que ele tivesse de fazer de uma forma meio distorcida, né, que é simplesmente matando heróis que ele via que eram pessoas que não eram tão boas. Enfim, só sei que no final disso ele acaba sendo derrotado, só o que se destaca na cena final desse arco é simplesmente ele salvando o Midoriya, que tinha sido atacado por um Nomu, e todos os heróis ficaram paralisados com aquela cena, sem poder fazer nada, e o Sten, que estava imobilizado, saiu e conseguiu salvar o Midoriya. Mas bem, a luta do Midoriya contra o Sten é muito interessante, porque quem começa lutando contra o Sten é o líder, que acaba sendo inconsequente, vai atrás dele por causa que ele tinha machucado o irmão dele, e nisso o Midoriya que estava perto acaba vendo a situação. O líder só não foi de F porque o Midoriya chegou ali. E nisso o Midoriya foi muito inteligente, porque antes de entrar na luta o Midoriya tinha mandado a localização dele pro Todoroki. Então meio que o Midoriya ficou lutando contra o Sten ali só para segurar enquanto o Todoroki chegava. E cara, essa luta é interessante porque não é aquela luta de força bruta, sim uma luta de estratégia. Por isso que, assim, Boku no Hero no final da história é meio bizarro, porque no começo, cara, era muito interessante a forma que as lutas funcionavam. Enfim, e assim tivemos o final da segunda temporada. E com o sucesso da segunda temporada, eles tinham que trazer logo uma terceira temporada.
E em 2018 chegou a terceira temporada de Boku no Hero, para muitos a melhor temporada desse anime. Novamente eles trouxeram o formato de ter 2 arcos durante a história. O primeiro arco é quando a galerinha vai ali para um acampamento na floresta, treinar junto com outros caras lá que eram meio que heróis. E o destaque desse arco é que, bem, os vilões novamente invadem esse local, e um destaque de luta que eu posso dar para esse arco é a luta do Midoriya contra o Muscular, onde o Muscular quase ia matar uma criança que tinha perdido seus pais justamente por Muscular, e o Midoriya chega lá para salvar essa criança. E simplesmente quando o Midoriya estava sendo prestes a ser derrotado, essa criança chega e salva o Midoriya, né? Jogando um pouquinho de poder de água que ele tinha, né? Que particularmente não ajuda em nada, mas distraiu o Muscular ao ponto do suficiente do Midoriya recobrar a consciência e conseguir dar um socão e derrotar o Muscular. Novamente aí usando um pouco ali do protagonismo, né? Porque não tinha condições do Midoriya ganhar essa luta. Mas toda a encenação dessa luta ela é muito boa. Eu poderia até comentar muito sobre ela. Porém o destaque maior dessa temporada, meus amigos, é simplesmente a luta do All Might contra o One for All. Bom, eu não acabei citando isso porque eu tô levando em consideração que você já conhece Boku no Hero. Mas bem, na segunda temporada é revelado pra gente que o All Might já não poderia usar seu poder durante 3 horas, que nem na primeira temporada. Só podia usar seu poder agora durante 15 minutos. E bom, ficou aquela coisa, nossa, o maior herói só pode ser o maior herói durante 15 minutos. Então o negócio tá complicado, o Midoriya tem que aprender logo seus poderes. E bom, na terceira temporada tem a invasão do One for All. O One for All simplesmente acabou escapando da prisão e ataca a cidade, onde o All Might tem que resolver essa situação, já que ninguém conseguia lidar com esse vilão absurdo. E bom, depois de uma luta muito, mas muito intensa, o All Might conseguiu vencer o All for One. Só que o impacto dessa luta foi revelado para todo mundo que o All Might era aquele cara magro, que ele não tinha mais condições de ser o herói número 1, que agora ele simplesmente meio que tinha se aposentado. Mais uma coisa que é muito interessante dessa luta é que no final da luta o All Might olha para a câmera e fala: "O próximo é você". Todo mundo entende que o próximo que ele fala é o próximo vilão. Só que o Midoriya que tá assistindo, ele entende que ele tá falando com ele, onde o Midoriya vai ser o próximo herói número 1, que aquilo ali de fato era a aposentadoria do All Might, porque ele não tinha mais condições de lutar dali em diante. E cara, simplesmente é muito épico. Eu que acompanhei na época esse episódio quando saiu, simplesmente me arrepiei todo quando ele fala isso pro Midoriya, que todo mundo pensa que ele tá falando do próximo vilão que vai ser derrotado, mas no caso é o próximo herói número 1. E bom, a terceira temporada se encerra com isso aí. E bom, tem um pequeno arco ali que eu não quero comentar muito porque é meio sem graça. E vamos para a quarta temporada, que de fato foi o último arco muito bom de Boku no Hero, que saiu no final de 2019 até uma parte de 2020. A quarta temporada de Boku no Hero, ela traz um arco um pouco diferenciado, já que agora o vilão principal, ele não tinha ligação com os outros vilões, ele era um vilão ali isolado. E isso é algo que tem aquele charme da quarta temporada de Boku no Hero, porque nossa, graças a Deus vamos deixar o Shigaraki de lado e vamos focar em um vilão novo, que é simplesmente o Overhaul, um cara que era um traficante que simplesmente vendia uma droga que acabava com os poderes das outras pessoas. E bom, ele usava isso por causa de uma menina que tinha um poder que com seu sangue ela conseguia resetar as coisas. E bom, nesse arco basicamente o Midoriya junto com alguns heróis e alguns alunos amigos dele tem que resgatar essa garota, né, que no caso ela estava presa com essa galera da máfia, até porque o Overhaul era um cara que fazia parte da Yakuza. E bom, esse arco é muito interessante, tem algumas lutas legais. Uma luta que eu posso destacar é a do Kirishima contra um dos vilões lá, né, contra um dos capangas do Overhaul, mas de fato o final da luta, né, que é do Midoriya contra o Overhaul, que é simplesmente incrível, que foi a primeira vez que a gente viu o Midoriya usando 100% do seu poder. Já que, bom, vocês sabem que o Midoriya toda vez que usava seu poder ele acabava se quebrando porque ele não conseguia controlar direito o One for All. E bom, só que tem um detalhe, a Eri consegue resetar as coisas. Então simplesmente nessa luta quando o Midoriya consegue resgatar a Eri, ele coloca ela no braço e ela acaba ajudando o Midoriya a lutar contra o Overhaul, porque toda vez ela ia resetando o corpo dele. Cara, simplesmente essa luta é muito incrível, o Overhaul acaba se transformando num bichão monstro. E bom, o poder dele eu até me esqueci como era que funcionava, mas meio que ele conseguia destruir qualquer coisa que ele tocasse. Era um pouco parecido com o poder do Shigaraki, mas ele também podia fundir as coisas. Era um poder ali muito roubado, né, que, bom, tinha que ter algum herói específico para acabar derrotando esse cara. E bom, quem acabou conseguindo derrotar ele foi o Midoriya usando 100% do seu poder. E bom, ele só conseguiu usar 100% do seu poder por conta da ajuda da Eri. E cara, o que se destacou bastante nessa luta foi a música que tinha de fundo. Cara, aquela música dá arrepios.
ver o Midoriya com a Eren nos braços, lutando com aquela musiquinha leve de fundo e toda aquela cena de ação, cara, simplesmente épico, muito foda essa luta. Mas bem, aí não acaba a temporada. Depois que o Overhaul ele é derrotado, ainda tem um outro arco que, meu amigo, que arco chato, puta que pariu. Sério, os caras meteram uma pedrada pra gente de uma luta foda, pra depois meter um arco merda, que é simplesmente um arco onde eles vão fazer um show e um concerto. Cara, coisa que dava pra ser resolvida em um episódio, cara, mas eles estenderam, se eu não me engano, foi por 4 ou 5 episódios. Cara, simplesmente eu já tava de saco cheio quando eu tava assistindo. Mano, que merda de arco. Chato pra caralho, mano. Eu lembro que a galera tava reclamando na época, porque, tipo, mano, era um filler. Isso não tava, se eu não me engano, no mangá. E se tava, tipo, era um capítulo ou 2 capítulos. Era uma coisa rápida. Porém, eles estenderam muito. E, bom, pra temporada não ter tido ali meio que uma parte boa, uma parte ruim, cara, simplesmente veio o último episódio da 4ª temporada pra salvar esse arco merda anterior que teve. E cara, é simplesmente a luta do Endeavor contra um gnomo novo, que dessa vez era um gnomo que conseguia raciocinar e falar. E cara, essa luta é muito foda. Na minha opinião, ela é a melhor luta que já teve até agora animada de Boku no Hero. Se bem que lançou recentemente a 7ª temporada e eu não assisti ela toda, mas eu tô levando em consideração até onde eu assisti. Cara, essa luta é muito boa, porque fazia pouco tempo que o Endeavor tinha recebido o título de herói número 1. Agora é como se ele fosse o símbolo da paz. E cara, ele apanha muito, mas apanha muito durante essa luta, até um ponto que todas as pessoas acreditam que ele foi derrotado e fica um pânico, onde todas as pessoas ficam pensando, nossa, o que é que vai ser agora do mundo, o que é que vai ser agora do Japão, já que o herói número 1 foi derrotado, fica tipo aquele desespero. E tem só um moleque lá no meio, né, que acredita que o Endeavor vai conseguir salvar dessa situação. E tem um easter eggzinho nessa cena aí que é legal, que esse personagem, né, que fica apoiando muito o Endeavor, cara, ele é muito parecido com o Natsu de Fairy Tail. Eu acho que foi um easter egg, já que o poder do Endeavor é fogo e o do Natsu também. Então meio que um moleque ali que tá acreditando no Endeavor tem um pouco ali de ligação com o Fairy Tail. Eu acredito que isso aí foi um easter egg que o autor colocou na obra. E cara, simplesmente quando o Endeavor tá lá caído no chão, ele começa a se lembrar que ele é o herói número 1, começa a se lembrar de todo o passado dele, né, das coisas que ele fez, e meio que ele vai tentar fazer aquilo ali para se redimir. E cara, é muito interessante porque todas as pessoas estão acompanhando essa luta pela TV, e o Todoroki é uma delas, e ele fica muito abalado ao ver o pai dele tá ali naquela situação, até mesmo querendo ir ajudar, porém ele não podia fazer nada. E isso é interessante porque, tipo, a relação do Todoroki com o Endeavor ali tava muito ruim, tá ligado? Tipo, o Todoroki não conseguia nem direito olhar na cara dele, só que ele tava preocupado com o pai dele. Que, cara, isso é uma coisa interessante de Boku no Hero, que ele sabe fazer relações entre familiares, tipo, não é aquela coisa forçada, de fato tem um realismo nisso, pelo menos no começo da obra. Se bem que todo o lance da história da família Todoroki, ele é muito interessante, dá até um bom tema de vídeo, porém aqui o foco não é isso. Porém, depois de apanhar bastante, o Endeavor acaba indo pra cima com tudo, com a ajuda do Hawks, para tentar derrotar esse gnomo, e ele consegue pensar numa forma de como derrotar esse gnomo, e simplesmente ele leva ele lá pro céu o máximo que ele pode com a ajuda das pernas dos Hawks, e ele fala pros Ultra, pro Animes, cara, que cena épica, puta que pariu. Eu lembro que eu assisti na época, eu fiquei, caralho, que foda. E mano, simplesmente pra mim, melhor luta de Boku no Hero, meu irmão. Boku no Hero na época era foda, e se não me engano isso foi no comecinho de 2020. Bem, e nisso terminava a 4ª temporada. E bom, foi aí que Boku no Hero foi bom, onde Boku no Hero era o grande hype. Porque quando lançou a 5ª temporada, né, Boku no Hero desandou, já que aquele primeiro arco da turma 1A versus 1B ficou chato. E bom, daí em diante vocês já sabem como foi a história só decaída de Boku no Hero. Mas bem, bom rapaziada, esse foi o meu vídeo contando a minha experiência e como era a época de ouro de Boku no Hero. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você vivenciou essa época? Deixa aqui embaixo a sua opinião e o que você mais gostou daquela época de Boku no Hero. E fazendo esse vídeo também me lembrou que outro anime também na época era muito hype, que era Shingeki no Kyojin, que era como se fosse o Demon Slayer e o Jujutsu Kaisen de hoje em dia. Se caso esse vídeo tiver um bom engajamento, futuramente eu posso trazer um vídeo sobre como era a época de ouro de Shingeki no Kyojin. Mas é isso, se chegou até aqui, deixa seu like, a sua inscrição, ativa o sino para não perder mais nenhum vídeo. E meu irmão, se você estiver estranho na minha voz, desculpa, é porque eu tô me recuperando de uma gripe. É isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.